Padre João, muito obrigado, muito bem-vindos. Então vem cá, Leleco, nós queremos ouvir você que tem sobre a questão de meio ambiente. Do evangelista também. Ele vai acrescentar algumas coisinhas pra gente aqui hoje. Henrique Bonitinho, perdão. Muito bem-vindo também, Henrique. Estudos dos embasamentos do quadrilátero ferrífero. Esse quadrilátero ferrífero, que é onde a gente está encravado aqui, onde alguns teóricos vão chamar de a caixa d'água de Minas Gerais e do Brasil, né? Então, num outro trabalho importante, né, o livro Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítico Ambiental do Brasil, Escravista, 1786 a 1888, de José Augusto Pádua, ele avalia o seguinte: as consequências sociais, econômicas e políticas da devastação das florestas, erosão e esgotamento dos solos, degradação do clima, extinção de espécies animais e vegetais. Pauta do dia. Pauta do dia? Sim, desde 1786. Muito antes do que se costuma imaginar, já se criticava no Brasil de forma consistente, criativa, a destruição do meio ambiente. Nomes como José Bonifácio de Andrada e Joaquim Nabuco e vários outros dedicaram-se ao debate ambiental e perceberam que a superação das práticas devastadoras passava necessariamente pela implantação de reformas socioeconômicas profundas que rompessem com o legado do colonialismo, o tripé, escravidão, latifúndio e monocultura. Na resenha de Alain Monteiro, do mesmo livro, ele vai dizer o seguinte: o alvo principal dessa tradição crítica é o modelo produtivo estabelecido pelo modelo colonial de exploração calcado, segundo as palavras de Sérgio Buarque de Holanda, na lógica da terra farta, técnicas rudimentares, braço escravo e na mentalidade de que a terra era para gastar e não proteger ciosamente. Então, eu trago essas reflexões aqui, porque é um tema que é muito caro e que está sendo discutido desde o século XIX. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa mesa acadêmica, está tendo ali Sandra de Sá, no Museu Bullier, patrocinado pela J. Mendes. A J. Mendes é uma mineradora que tem o capital social 6 milhões. 6 milhões de reais. Procura no CNPJ aí, Carol, da J. Mendes. É um grupo. Ferro mais, ferro puro, tudo acoplado. Está lá pagando Sandra de Sá, não sei qual que é o cachê, qual o cachê que vai na nota, quem que vai pagar essa nota, mas eles estão lá fazendo pão e circo para poder ludibriar a nossa população quanto aos danos. Já nem falo mais impacto da mineração, falo de dano. A colega Ana, cadê? Ana, ela já deve ter aqui. Ah, tá aqui. Você está falando assim, quem que está louco? Quem que tá louco? Eu às vezes fico nessa aí também. Já fui chamado de louco várias vezes. Quando eu comecei a fazer a reconfiguração da mina, que foi um lugar de exploração dos meus ancestrais, eu transformei num lugar de educação patrimonial, me chamaram de louco. E aí eu estava pensando na hora que você estava falando, porque um dos contos que uma professora me obrigou a ler, quando eu estava lá no meu primeiro letramento, aí depois eu já li ele, sei lá, mais de 500 vezes, é O Homem da Cabeça de Papelão. Todo mundo já ouviu? Vou resumir ele rápido. Era um cara que se sentia desajustado com o mundo, que ele vê injustiça em todo lugar, e todo mundo falava: você é louco, você quer mudar o mundo é assim mesmo. E uma hora ele foi achando que ele era louco, alguém falou: vai lá na relojoaria, que fulano consegue consertar todas as máquinas. Quem que sabe ele não conserta a sua máquina da cabeça? Aí o cara falou: pô, mas aí quando ele estiver consertando minha máquina, como é que eu faço? Falo: não, você põe essa cabeça de papelão. Aí ele deixou a cabeça dele lá para o relojoeiro olhar, colocou a cabeça de papelão e foi pro mundo. E essa cabeça de papelão o dava essa visão do status quo. Então ele começou a ser bem quisto, a vida dele foi melhorando, e as ideias dele foi funcionando, ele se encaixou no sistema. E aí um tempo depois ele falou: pô, a minha cabeça eu tinha deixado lá naquele lugar. Aí voltou lá no relojoeiro, quem quiser depois procura o conto aí e termina a história. Então é isso, quem está louco é o sistema que está aí. Porque ele é um sistema colonial que nos cega e que o Ouro Preto foi todo calcado em cima dele. E as nossas lideranças políticas aqui no nível municipal estão totalmente ajoelhadas. Devem estar todos eles lá. Antes estavam os secretários de assistência social, acho que já deve ter ido embora, que eu queria perguntar quais são as ações dessa secretaria para poder minimizar esses danos à saúde mental, a esse desarranjo social que o nosso município vive. Porque não dá para a gente não responsabilizar, galera, o nível municipal. Está tendo lá supressão de cavidade,
mostra de cavidades com importância grande de pesquisa, e o município não faz nada. O IFAM troca diretor a cada chilique do prefeito, que mandou interromper show na praça, toda hora troca diretor do IFAM. Então o IFAM está também totalmente silenciado com essa inconstância. Então a resolução dos nossos problemas, gente, eu vi aqui o Pedro, que estava aqui com a camisa do MAN, é a gente fortalecer a luta do MAN, criar uma célula aqui para a gente poder começar a fazer movimento de rua, gente. No dia que a gente foi lá em Botafogo, parou a BR, no outro dia suspendeu a mineração. Exatamente. Então só com o povo na rua nós vamos resolver. Aqui a gente já não consegue mais, porque a gente vem aqui, é legal que a gente se expressa, né? Alivia, sente que também se fala, eu não estou tão louco, que tem mais pessoas pensando. Não é? Tem mais, e eu sei que nós não estamos. Tenho certeza que nós estamos. Aí a solução que eu vejo é juntar a PAOP, que é uma entidade que já tem mais de 20 anos de atuação, o MAN, que tem toda essa organização. Hoje está tendo um pouco esvaziado aqui das lideranças que estão ajudando a gente, porque está tendo encontro nacional, né? Muita gente está em deslocamento ainda das suas bases. Então é a gente criar aqui uma célula do MAN, sabe, Henrique? Para poder orientar, ajudar, fortalecer a luta das comunidades contra o terrorismo jurídico que mete 4, 5 processos do Denizete. O bom que o Denizete está estudando direito aqui, ela mesma vai se defender daqui a pouco, porque fazem terrorismo jurídico em cima da população. Então a solução nossa é nos blindarmos. Já temos a universidade, eu faço parte da universidade, me formei na Escola de Minas, não aceito esse rótulo da Escola de Minas ser arregada. A gente tem que fazer uma luta lá dentro, fazer disputa de narrativas lá dentro, porque, como bem disse o William, o Paulo Ferrão foi um dos fundadores aqui da escola, já falou desses problemas de impacto que tinha aqui com essa mineração desenfreada, dessa ganância louca colonial. Nós temos que rever o modelo de mineração que a gente quer. Esse modelo está todo errado. Quanto que está o quilo de banana? Eu faço tempo que eu não vou na quitanda comprar, porque eu compro lá no RU e lá já vem, eu só pago um ticket lá e eu não sei quanto está o preço da bomba. 5,99 5,99 o quilo. Sabe quanto está o quilo de minério de ferro? 50 centavos. É melhor não plantar banana, gente. É melhor plantar banana ali do lado de São Bartolomeu, tinha um bananal ali descendo catanamente. E o quilo de água está muito mais caro também. Essa aqui, ó, R$15 lá no aeroporto. Mas enquanto ficar na mão desse colonizador, desse prefeito que está aí há 40 anos, não vão mudar. Nós vamos ficar vendendo minério mais barato do que banana e sofrendo com os danos. Eu não sei para onde vou, mas eu só paro quando chegar lá. A estrada é espinhosa, difícil de atravessar. Eu não sei para onde vou, mas eu só paro quando chegar lá. O coração segue sofrido, mas jamais vencido. Essa é uma... Eu queria cantar, mas eu não vou fazer isso com vocês. Essa foi uma música trazida pelo pessoal de Resistência do MAB para Brumadinho, e que a Marina, que é uma atingida lá de Brumadinho, canta toda vez que ela vai começar a falar. Então eu plagiei a Marina, porque eu acho que é um começo de fala que é extremamente importante a gente reconhecer que é isso. Eu não sei para onde vou, mas eu só paro quando chegar lá. Com as pessoas que estão nessa construção. Eu não vou sozinha, não. Eu pensei um tanto de coisa e assim, eu tô aqui muito a Marilda me ligou hoje 4 horas da tarde, porque a gente tinha 2 professoras que viriam, eu tenho o dobro do tempo, tá? Eu tô representando 2. Viu? Eu tô substituindo a Divane e a Karine. A Karine gripou, tá bem frágil, e a Divane pegou a gripe da Karine. E aí as duas estão de castigo. Para mim é muito difícil falar assim, principalmente sem me planejar antes, né? Porque eu sou engenheira química, né? E na engenharia química, diferente das pessoas que acabam falando nos movimentos e tal, eu sou uma engenheira que estudei processos produtivos, né? E claro que isso não parece comigo. Eu acabei
indo para a engenharia ambiental, sou professora da engenharia ambiental há 16 anos, e nesses processos todos, uma coisa que a gente vê que é muito interessante nos processos produtivos, se você pega fluxograma, primeiro, os fluxogramas que estão disponíveis de qualquer, não só da mineração, mas de qualquer empreendimento, só faz a linha de produção, só da matéria-prima ao produto, não coloca resíduo, não coloca as emissões, e é um negócio seríssimo, e não coloca pessoas, né? A gente vê os fluxos como se fosse, entra o que é matéria-prima, sai o que é produto, ponto, né? Então, dentro desse contexto, e quando a gente pensa na participação popular para as tomadas de decisão, inclusive com um discurso, que é um discurso terrível, que é o discurso do desenvolvimento, né? Que é desenvolvimento? Eu quero esse padrão. Aí eu falo um pouco do Botafogo, né? O Botafogo é uma área que é de recarga hídrica, tem vegetação de Mata Atlântica, que as mineradoras assumem que é de médio grau de recuperação, mas fazendo um estudo superficial, porque não é minha área, mas eu percebi que as árvores lá têm altura e diâmetro de tronco acima do que é considerado médio, então é alto grau de preservação. Tudo que estão nos estudos de impacto ambiental, a gente acha um tanto de problemas, e aí uma das coisas que mais me incomoda sobre a supressão da caverna, que a gente conseguiu trazer para discussão, inclusive uma discussão nacional, que traz um olhar nacional para a questão ali do Botafogo, é que o termo de ajuste de conduta feito pelo Ministério Público de Minas Gerais com a mineradora responsável pela supressão faz com que ela possa voltar a operar. E aí é estranho, porque isso, gente, eu estou falando, tem gente que tem mais condição de... Mas a caverna, ela tinha um raio de preservação que não poderia ser minerado. Quando eles fazem a supressão, hoje não tem mais o ponto a ser preservado, então eles estão autorizados a minerar, inclusive onde estava a caverna. Então, é aquela coisa do lobo vigiar o carneirinho, entendeu? Eles mesmos, eles fazem um dano ambiental, eles pagam uma multa que não faz, é troco para eles. Nem simbólico, é troco, né? E aí eles podem passar a explorar naquela área. Então, quando a gente fala dos estudos de impacto ambiental, e é nesse lugar que eu acho que é importante a gente pensar, tanto o processo produtivo, você tem toda uma maquiagem feita. E uma coisa importante para trabalhar com as populações é elas também poderem fazer o próprio controle. Então, a participação popular, tanto nos processos de reivindicação de determinadas questões, mas também ferramentas para que elas gerem dados para que os processos sejam vigiados o tempo todo, e que a gente não dependa, porque hoje as mineradoras são as geradoras dos relatórios dos que elas fazem. É um minuto da primeira ou da segunda fala? Né? Então, hoje são as mineradoras que geram os próprios relatórios, e isso é super complicado. Então, a gente tem que ferramentar, nós como pesquisadores, nós temos que ferramentar as comunidades, as populações, para que haja um controle e a gente conseguir, inclusive, fazer uma malha de dados que não tenha quem consiga contrapor, né? Gente, a gente tem assunto para um tanto de coisa, mas ele já me deu o sinal de 1 minuto, eu vou terminar minha fala. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais multinacionais,
Quantas AIS, a dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna? Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Líria Itabirana, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1984. Obrigada. Não estava assistindo a Sandra, como você falou, mas estamos aqui preocupados com o nosso futuro e o futuro das gerações que vão vir, né, se Deus quiser, num planeta melhor do que esse que nós pegamos. Professor Henrique, com a palavra. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito bom estar reunido aqui com esse bando de loucos, sexta-feira à noite. Queria estar ouvindo a Sandra de Sá em qualquer lugar, não vou mentir, mas, enfim, é isso, né? Vamos lá. Quero aproveitar essa bola que Lia levantou aqui, porque eu estou um pouco com um papel ingrato de falar sobre o direito, né? A esse horário de sexta-feira. E só para dar uma breve contextualizada, eu vim para Ouro Preto há cerca de 8 anos atrás, e aqui eu fiz as pazes um pouco, não sei se é possível dizer isso, mas voltei para o direito aqui em Ouro Preto, né? Tanto, primeiro, a convite das professoras Tatiana e Karine para compor o GEPSA, no início do acompanhamento delas nas comunidades do Rio Doce, um trabalho que vem sendo feito desde então, principalmente a comunidade gesteira, né? E aí junto com o MAB, junto com a Comissão de Extingidos, enfim. E ali isso foi muito importante, assim, né? Essa reconexão com o direito e, de um lado, a universidade e de outro, a comunidade. E aí vou fazer aqui referência a Marilda, né, que está aqui, comunidade de Morro São Sebastião, que a gente bateu muita cabeça junto nesses últimos anos, fizemos muita briga boa aqui nessa cidade, né? E fora daqui também. E graças a essa gente muito boa aqui, eu voltei a me divertir no direito, posso dizer. E aí, enfim, venho desse lugar da advocacia, de formação na advocacia popular. Hoje eu estou, né, junto com as instituições de justiça, estou no Ministério Público Federal, nesse papel desafiador aí também. Mas é sempre bom, enfim, lembrar que as instituições também estão aí para serem disputadas, né, para serem ocupadas pelas pessoas e, enfim, e eu acho que a gente tem que colocar esse debate publicamente. Eu queria aproveitar a bola que Lia levantou, eu até pedi para falar depois dela, porque ela deixou esse gancho exatamente do que eu gostaria de falar, que é da participação popular enquanto direito, né? E eu queria trazer um pouco desse direito de participação popular e trazer isso um pouco para uma conexão que a gente tem que enfrentar hoje, que é o problema da desinformação, das fake news, né? Então, se a gente já tinha muitos desafios até agora para falar de participação popular, né, de exercício do poder democrático e do poder popular, agora a gente tem desafios ainda maiores. Eu queria passar muito rapidamente só pelo direito de participação popular, para a gente nunca perder isso da cabeça, né? Eu acho que tem uma estruturação do direito que serve para a nossa instrumentalização mesmo, né, no exercício democrático no dia a dia e no dia a dia das comunidades, principalmente, de todos nós. Eu queria fazer, enfim, 2 desenhos aqui, pedir ajuda de vocês para imaginar isso, que um é um tripé do direito de participação, que ele é apoiado no direito de acesso à informação, na participação na tomada de decisão e no acesso à justiça, principalmente para garantir os outros 2 pés desse tripé, né? Não preciso dizer que esse nosso tripé está bem capenga, né? Mas tem uma segunda figura que eu queria que vocês imaginassem, que é do pêndulo, que é como se fosse um pêndulo e de um lado a gente tem um debate amplo, que envolve todas as pessoas interessadas, então poder público, legislativo, as comunidades, as empresas. A gente precisa de um momento de debate amplo com todos os presentes, que não necessariamente é um momento de tomada de decisão de um lado desse pêndulo, e na hora que ele vai para o outro extremo, o exercício do poder popular. É como se para o exercício do direito de participação fosse pleno, existisse, a gente precisasse estar sempre transitando nesses 2 extremos do pêndulo, que é algo que também a gente vê cada vez mais raro na história. Por exemplo, os desafios que a gente tem para o exercício do poder popular, né? A gente tem, enfim, previsões até constitucionais para isso, mas a gente tem oportunidades muito raras e a gente acaba tendo esse poder concretizado mesmo nas eleições, que é algo
raríssimo, enfim, a gente não pode ficar apoiado apenas no exercício de poder popular a cada 4 anos na escolha entre eventos, até para a gente discutir se isso é mesmo exercício de poder popular ou não. E aí, eu queria focar só em um, e eu sei que a gente já está avançado no tempo, mas eu queria pegar um desses pontos para avançar para esse ponto da desinformação, que é, dentro desse tripé, o acesso à informação. E aí, pegando de novo o gancho do que Lia trouxe, da importância da produção de dados, né? E aí aproveitar a presença da universidade em conjunto com as comunidades. Então, esse pé do acesso à informação, sem ele nada funciona, nem esse tripé, nem o pêndulo, nem... Enfim, a gente não consegue um exercício democrático, poder popular, de forma nenhuma. E é até difícil a gente falar que a gente está em grandes condições de exercício da Carta Constitucional, enfim. E aí eu queria trazer muito rapidamente assim, né, um exemplo do que a gente tem das dificuldades que a gente tem aqui em Ouro Preto para acesso à informação, desconsiderando até essa questão da desinformação, e depois eu entro muito rapidamente com outro exemplo. No São Sebastião, a gente passou uma dificuldade, o marido está aqui para não deixar mentir sozinho, que a gente passou requisitando a Prefeitura de Ouro Preto, enquanto comunidade, por quase um ano, dados sobre a construção da Estrada da Purificação, né, que era uma demanda histórica da comunidade de Antônio Pereira, que a comunidade do Morro São Sebastião sempre entendeu como necessária, mas quando vieram os termos e que ela estava sendo construída, falou assim: a gente quer saber que estrada é essa, né? A história da luta de qual estrada queremos. E a gente nunca conseguiu essa informação, a gente não conseguia que o material era feito, enfim. E aí, quando a gente entra no contexto da desinformação, isso piora muito mais, né? Aí eu queria só dividir a desinformação em 2 principais formas de desinformação, já vou caminhar para o final, que é a desinformação intencional e a não intencional. Muitas vezes a gente recebe uma notícia, principalmente nos territórios, a gente está tão fragilizado, todo mundo à flor da pele, a gente recebe uma notícia que às vezes é até algo que a gente está ali na luta, quer reafirmar, e a gente encaminha aquilo, sem conferir, sem verificar, e aquilo a gente pode ter problema com isso. Mas aí eu queria ir para as informações que são intencionais, que eu acho que elas são um pouco mais graves, e quero exemplificá-las com um caso específico no Rio Doce, trazendo o exemplo das empresas que foram colocadas aqui, que é a primeira ação judicial que conseguiu uma primeira decisão reconhecendo, né, no âmbito do Rio Doce, a Fundação Renova e as empresas, né, as mineradoras responsáveis pelo rompimento da barragem, condenando-as pela propaganda, pela campanha sistemática de desinformação, né, em relação à reparação. Então, foi colocado ali dados tanto toxicológicos, dados referentes à saúde, à qualidade do rio, dos peixes, de construção de obras de reparação, que os dados estavam sendo divulgados amplamente em campanhas massivas nas TVs, etc., não correspondiam com os dados que constavam no processo, né, que estavam em debate no processo. Então, a gente tem essa frente também, esse desafio. As formas de combate são muitas, eu não vou entrar nisso agora, depois a gente pode colocar, a gente não tem um marco específico, mas a gente está caminhando para isso. Acho que eu queria trazer esse exemplo para a gente também demandar as instituições de justiça, trazê-las para colocar junto à justiça em si, né? Para fazer esse debate também, que tem tudo a ver com o direito de participação popular. E outras formas são, claro, também, né? É possível fazer aí eu vou trazer o exemplo de Gisete aqui, que foi colocada do outro lado, né? Mas a gente sempre pode também, os crimes contra a honra, injúria, difamação, enfim, calúnia, são também formas de combate à desinformação, e aí quando a gente está na luta, né, muitas vezes, dentro da própria comunidade, divulgam informações que não condizem com a realidade do que a gente está fazendo, fazem insinuações gravíssimas sobre as lideranças, e aí a gente também tem recursos para poder enfrentar isso. Eu acho que é importante a gente ter isso, o direito como uma ferramenta à mão. Desculpa passar o tempo, pessoal. Obrigado. Que bom que você está aqui, Rick, dando esclarecendo para a gente esse ponto, né? Eu queria especialmente parabenizar o Roninho por ter trazido a filha dele para participar aqui, porque a gente precisa da juventude aqui dentro, né? A gente precisa dos jovens. Tem uma outra senhora ali que trouxe a filhinha dela pequena, né?
Então, se a gente não trouxer os jovens aqui para essa discussão, né, essa discussão ela morre em nós. Porque nós vamos daqui a pouco, estamos aí, ó, né? Eu já estou com 70 anos. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa trazer a juventude para que essas informações, né, para que o fake news não fique circulando. Então, cada um de nós tem que ter esse desafio, fazer como o Roninho fez ali, como a senhora fez ali. E aproveitando aqui o professor que está ali no IFMG, falar para a gente um pouco aí, né, como é que essa juventude está vendo essa questão, você que está lá dentro, daqueles jovens lá, adolescentes lá. Bom, acho que a juventude está vendo o cenário do mesmo jeito que a gente está vendo aqui fora, né? E aí eu fico pensando, assim, esse desafio de tentar colocar luz sobre a nossa situação real dentro da escola é o mesmo desafio que a gente tem para colocar luz sobre a sociedade, né? Esse evento é extremamente importante, mas é muito simbólico que esse auditório esteja vazio numa cidade mineradora como Ouro Preto, né? Eu fico pensando assim, a pergunta é, para onde que a gente está indo agora? Né? Assim, é difícil até falar, depois de tantas falas importantes, potentes, depoimentos relevantes que a gente teve, então vou tentar pensar um pouquinho assim, para onde que a gente está olhando? Qual que é o nosso futuro? Se a gente pensar o modo de produção capitalista, que hoje é praticamente globalizado no mundo, né, com algumas ilhas não capitalistas ou menos capitalistas, o mundo capitalista ele tem uma base material e uma base ideológica, e essas duas, né, são fundamentais para que esse sistema se mantenha. A base material, nós somos vítimas direto de uma das bases da base material, que é a extração de recursos naturais, e a outra é a exploração da força de trabalho, né? Uma pena que a gente não conseguiu trazer nenhum sindicato aqui hoje, né? A taxa de exploração da força de trabalho da mineração aqui na região é uma das maiores do mundo, uma das maiores, fora a escravidão, só perde para a escravidão, né? Acho que o último estudo, o pessoal do Metabase, parece que 2 minutos de trabalho do trabalhador da Vale aqui paga o seu salário. 2 minutos. O resto de 2 minutos do mês paga o seu salário mensal. Ou seja, o resto todo é mais válido. Então, essa base material está muito difícil da gente mudar. A gente não vê no nosso horizonte nenhuma possibilidade de luta concreta, volumosa, de revolução anticapitalista. A base ideológica, ela está um pouco mais acessível, né? A gente disputar corações e mentes, usando um chavão que tem sido usado. E aí eu vejo que a gente tem errado muito na disputa ideológica. A disputa ideológica pode levar a vitórias materiais pontuais. Então a gente tem na América Latina, por exemplo, povos mapuches do Chile acabaram de banir a implantação de um grande data center, porque eles são consumidores vorazes de água. Não é? No Equador se aprovou na Constituição a natureza como um sujeito de direitos. Então a gente tem alguns exemplos de luta em defesa da natureza que acabam se tornando focos de luta anticapitalista. Isso vem, claro, com uma construção ideológica forte. E aí eu vejo aqui no Brasil, eu vejo nos territórios todos que eu tenho corrido e tal, a gente está caindo numa cilada liberal, a gente está caindo numa cilada que eu vou falar assim, ela é da mansidão, sabe? Por exemplo, vou pegar uma palavra como exemplo, resiliência, está na moda, todo lugar. Odiosa. Resiliência. Tem pavor, tem asco dessa palavra. Pois é, Patrícia, tem que ter asco. Porque ela é manipulada de uma forma a se tornar uma palavra como se fosse uma virtude, que nós temos que nos adaptar. A professora Cristina, se eu falar bobagem na biologia aqui, corrija, né? Capacidade de se adaptar, e aos poucos a resiliência substituiu a resistência. Exato. Então a gente tem que voltar a pensar em resistência. Tem uma outra que talvez vocês vão me olhar torto, mas eu vou pegar o gancho dela para voltar para a base material para terminar essa análise tão curta. Tal do esperançar. Outra, omissão do Estado, ausência do Estado. Desculpa, o tal do esperançar é uma navalha. Porque o esperançar, ele tira o desespero. Quando você esperança demais, o desespero é amortecido. E aí
nesse momento que o que está ao nosso alcance é disputar essa base ideológica, a gente não precisa de esperançar. A gente precisa de um tipo muito especial de ódio, que é o ódio de classes. A gente esqueceu que o ódio de classes é que move as revoluções. E aí a gente vai caindo em outras ciladas subsequentes. A gente para de perceber os representantes da classe dominante que estão andando entre nós, felizes. Nós temos um ótimo músico do carnaval, como secretário de meio ambiente dessa cidade, e a gente aceita isso quase com alegria. Amém. Sabe? Como se o ano inteiro fosse carnaval. A gente enquanto sociedade, né, que eu estou dizendo, a gente está perdendo a chance de desenvolver entre nós um tipo de resistência calcada no ódio contra quem está nos matando. Esse ódio aparece nas comunidades oprimidas, atingidas, em resistência. Ele apareceu em Antônio Pereira quando as mulheres foram para a BR, fecharam a BR, estão sendo processadas. Ele aparece em diversos territórios porque as pessoas não aguentam mais. E aí o ódio vem à tona. Não é o ódio oposto ao amor, não é disso que eu estou falando. Estou falando dessa nossa necessidade de entender quem que é o nosso inimigo, nos organizarmos, como Letícia, como Du disseram, lutar contra o nosso inimigo e afastar a resiliência, afastar o esperançar, entender o futuro. Depois de Mariana, veio a DN 217 de 2017, que criou a SUPRE e ajudou a desmantelar o licenciamento ambiental em Minas Gerais. Por causa da DN 217, mataram 270 em Brumadinho. Depois de Brumadinho, continuaram desmontando o licenciamento ambiental, acabaram com o CISEMA, passaram o licenciamento da SEMAD para a FEAM. Minas Gerais é um modelo do desmonte da política ambiental que está sendo aplicado no PL da destruição. A gente está descendo a ladeira, então a gente não tem tempo mais para esperançar. A gente não tem tempo mais para acreditar em desenvolvimento sustentável. A gente não tem tempo mais para acreditar nessa jogada, sabe, fantasiosa, nessa aura iluminada, paz e amor, que a classe dominante quer que a gente continue acreditando. Um abraço. Leo, registrando aqui, Gilvander Moreira da CPT. Que beleza! Exato. Eu acho que a gente perdeu a capacidade. Estamos aí com a nossa capacidade de indignação aí amortecida, né? Pela resiliência, pela esperançar. Eu vou trazer aqui uma reflexão, pedindo licença aqui a todos os credos que estão aqui presentes, mas o Espírito Lázaro, no texto Obediência e Resignação, publicado por Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual, o vício é indiferença moral. Aí eu queria que o Padre João falasse um pouco dos desafios. Então, quando a gente olha aqui, que já tem mais de 300 anos de atividade minerária, quando essa atividade ela chega, por exemplo, no Jequitinhonha, como uma salvação, será que vai esperar 300 anos para o Jequitinhonha começar a se organizar? Então, vocês imaginam o tamanho da angústia da gente. E quando fala de nós mesmos, acho que o grande desafio é a gente também dar as mãos, né? E ter essa capacidade de se indignar, de talvez o que se coloca do ódio, mas de se revoltar, né? Mas às vezes a gente bate entre nós mesmos do que dos próprios inimigos. Então esse eu acho que é um desafio. O nível de contaminação nos espaços de decisão, eles são também seculares.
seja nos setores do Ministério Público, setores do Judiciário, no Congresso, Câmara e Senado, na Assembleia Legislativa. Então é um nível de contaminação e de poder que também tem os deputados chatos e loucos, que só de começar a falar já vai o chato, já vai o louco, já vai isso, os rótulos para desqualificar as pessoas, né? Então esse é o grande desafio. Na lógica cristã, é mais que aí eu tenho que usar de fato a indignação, a compaixão quando se coloca no lugar, né, do outro, da outra. Por isso que a gente agradece a mesa anterior, né, que nos fez refletir muito, aprofundar as nossas percepções já. Aí quando a gente olha para Ouro Preto, e Ouro Preto que está aí com 74 mil habitantes, esse dado eu tento trazer sempre para também desqualificar 74 mil habitantes com 28 mil pessoas no CAD único, que está na linha de pobreza. É um absurdo, né, gente? 30%? É um município que está aí com mais de 300 anos de atividade minerária. E não é só ferro, foi ouro, pedras, bauxita, quantas? Sim, os dados são públicos. Quase 28 mil pessoas no CAD único, está numa linha de pobreza, que depende de programas 30%. sociais. 30%. É de 74 mil, é mais de 30. Absurdo. Mais de 30. Esse é o grande desafio. E aí quando a gente enxerga, que aí são dados também que eu procuro socializar, né, Ricardo? Se a gente pega o turismo, que está aí 7, 8% do PIB, eu creio que Ouro Preto, se calcular de Ouro Preto, está mais. Esse eu falo do PIB nacional. Se o turismo contribui no PIB com 7, 8%, a cultura está na faixa de 3%. Se a gente pega a agricultura familiar, que está na escala de 10, 11%, então eu falei de 3 atividades que de fato sustentáveis, que preservam o nosso povo. Turismo, cultura e agricultura familiar significa 20% do PIB, enquanto a mineração não chega a 4% do PIB. 3,5%, 3,7%. Então é só para ver como que o fake ele enraiza nas mentes e nos corações das pessoas e que passa que a mineração é que é a salvação. Então, como desconstruir isso para ver a força do poder na desinformação? Então eu acho que isso é o grande desafio. O outro desafio que é do lado, outro lugar que a gente está, que é a CEFEM, que é muito pouco ainda o percentual ali. Nós conseguimos mudar um pouco, graças aqui, gente, não me entenda, só depois da morte de 19 pessoas aqui, de 273 lá, só depois disso que criou um pouco de sensibilidade para mudar um pouco a legislação, para tentar reestruturar o antigo DNPM, hoje a Agência Nacional de Mineração. Então, e mesmo assim a gente não tem ainda a maioria para fazer uma reforma estruturante. A questão da reforma tributária, ela mexe um pouco da própria Lei Candir, mas que nós temos que inverter isso ainda para fazer justiça. E estamos com um grupo de trabalho para a gente avançar na CEFEM. Acho que é dentro de um sistema, a União, Estado e municípios, para dar transparência à CEFEM, para fazer valer a diversidade das atividades econômicas do município, respeitando as atividades de fato sustentáveis, que serão seculares para as futuras gerações. Porque o impacto, pessoal, só o impacto aqui, não impacta só Ouro Preto, né? Impacta, eu sou do natural de Urucânia, e todo mundo que trafega por aqui, tem gente que morre pelo caminho, porque o que fazia com 10 minutos, gasta 1 hora ou 40 minutos, conforme o horário. Então é um tráfego terrível, né, que vem matando gente, e muita gente. Então o impacto da atividade aqui, ele impacta em muitos municípios. Em dezenas e dezenas de municípios. E a gente não tem essa força ainda, né, para ter de fato a maioria nos espaços. Sobretudo eu falo da própria Assembleia onde tive durante 8 anos e da Câmara Federal. Então acho que é grande desafio e a justiça ela é gritante, mas ela vai assim como a força é tão grande que vai normalizando. Precisa de coisa mais cruel e injusta do que o mineral mais precioso, vital, tem sido negado à população de Ouro Preto.
um mineral que é a água. Que é a água. É negado. Então isso de fato é um escândalo e é o desafio que está colocado para todos nós. E nós vamos reverter isso com indignação, com muita indignação, com revolta, né, para a gente e não jamais normalizar essa situação. Então a gente está à disposição. Nós estamos com alguns promotores do Pará, a gente está dialogando mais com o promotor do Pará, que avançaram mais na questão da transparência da CEFEM, da CEFUR. A gente nem fala da CEFUR, né? Que é essa contribuição que teria dado no uso da água, que a gente não sabe nem quantificar esses volumes de água que é destruído, que destrói tudo. É o ser humano, é a fauna, a flora, é toda a biodiversidade que tem sido destruída aí. E aí eu encerro falando das universidades, gente. Os laboratórios, o aparato que tem que estar mais a serviço do povo. Com laboratórios, para a gente ver que água que estão bebendo, o ar, onde estão pisando, porque é muita desinformação, essas informações devem vir e tem como vir mais das universidades a serviço do povo e da população nacional. O Padre João fala do CEFEM, eu tinha notado, e era uma parte da fala, só que 5 minutos é muito pouco, né? A gente teve um encontro na Assembleia Legislativa, né, em que uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que os 30 maiores municípios mineradores do país vão perder receitas de transferência associada ao CEFEM. A expectativa é uma queda que passa de 3 bilhões para 1,3 bilhões ao ano, quer dizer, menos da metade vai ser arrecadado. Então, essa corrida, inclusive pelos municípios, de aumentar os processos mineratórios para conseguir atingir essa margem do CEFEM. Então, a coisa é muito, 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 muito complicada. Não vou entrar nos detalhes não, porque eu roubei o microfone. De questão econômica que são muito representativos, né? A questão da cultura, a questão do turismo, o turismo que é uma área que eu atuo, né? Hoje o setor do turismo em Ouro Preto ele emprega mais do que a mineração, né? Porque você tem uma mão de obra que você não precisa ser tão qualificada e as pessoas não sabem dessa realidade, né? As pessoas ficam achando que a mineração, né? O fato das pessoas saírem de casa às 5 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite, né? E não ganham pelo transporte, né? Porque ela só ganha na hora que ela bate o cartão, né? Tudo isso as pessoas não têm essa informação. Então é por isso que a gente sente a necessidade de que a juventude esteja participando, esteja presente, para saberem disso, né? Porque nós temos aqui uma escola, o Cefet, que eu sou ex-aluno lá inclusive, que tem lá um curso de metalurgia, tem um curso de técnico de mineração, e as pessoas não estão sabendo dessa realidade, né, que elas vão ter que enfrentar ali, né, e o Padre João trouxe essa informação que Ouro Preto pode ser, não precisa depender da mineração tanto, né, e se for fazer mineração sadia, saudável, que é possível fazer, né, nós temos aqui tecnologia para isso, né, e aí eu queria passar a palavra para o deputado Leleco, que eu conheço há muito tempo, que eu, né, vi ali começar a sua carreira e estamos aqui muito alegres de saber que ele está ali representando Ouro Preto e fazendo esse enfrentamento lá dentro da Assembleia e para que ele possa passar para a gente, né, informações sobre o que a comissão de mineração e tudo mais pode estar discutindo, né, e como que esse enfrentamento está sendo feito para que a população, a participação popular possa se fortalecer nesse trabalho, nesse embate, dessa indignação que a gente precisa ter para fazer esse enfrentamento. O tripé que o Henrique trouxe, que é pedagógico a gente pensar na estrutura de 3 coisinhas que eu canto na musiquinha que eu adaptei lá de Luiz Gonzaga. O tripé é o seguinte: onde tem mineração, tem corrupção e tem poluição. É um tripé. Não há. Então essa questão ambiental ela não vai passar em Minas Gerais, em que pese nós temos um projeto de autoria da Leninha que é pelos direitos da natureza, não vai passar, porque na Assembleia não tem comissão de mineração, tem os eleitos pela corrupção da mineração que tem bancada, e resta para mim falar os nomes, tá bem, Tiago Cota, Tito Torres, Alencar acabou de ir para o Tribunal de Contas, que ali não cai, sobe. Eu estou trazendo aqui
pessoas que articulam dentro da institucionalidade com governos para ter as relações, as presidências de comissão, travamento de requerimentos, das questões que você sabe. Nós tivemos na mesa lá da Assembleia uma visita, os mesmos que coordenam o plano diretor de Ouro Preto, ou está rompido o contrato, não sei, eu tive notícias, são os mesmos que sentaram à mesa dizendo que queriam modificar os projetos. Eu vou falar aqui do projeto de 2023, que trata do reconhecimento do patrimônio material da Capela de Santo Amaro, do patrimônio aquífero. Quando entrou a palavra água, então, o Tito parou lá na Comissão de Meio Ambiente, porque não pode falar. E aí, meu irmão, nós estamos no patrimônio aquífero, não é no quadrilátero ferrífero, né? A gente tem que fazer essa correção pedagógica. E dentro desse tripé da corrupção, da poluição e da mineração, não dá para separar espírito de corpo. E talvez esta é a função ideológica da gente não tirar do caminho das construções políticas e até das destruições desses espaços. E eu acho que isso também precisa, Daniel, ser refletido por nós. Viu, Du? Nós temos uma concepção de que os espaços institucionais, vez ou outra, eles podem nos dar garantias de mudança. Nós estamos vindo ao encontro com o Lula agora, eu e o Padre João. Vamos lutar para a reeleição do Lula. É claro que é essa a perspectiva. Pedimos saúde. Mas lá estavam dois dos donos do processo de mineração do lado do Botafogo. Alexandre Silveira e o senador Rodrigo Pacheco, que nós vamos daqui um dia pedir o voto para ser governador. Eu vou pedir. E eu tenho que enfrentar, assim como eu tenho que enfrentar o próprio governo Lula, para não eleger o Cleitinho, que hoje também foi instado a pensar, não dá para ter CEFEM enquanto contribuição, o CEFEM tem que ser imposto e tem que resolver o problema da Lei Candir. É o único lugar de perspectiva que a gente tem, até para travar lutas políticas importantes, assim como eu votei em Ângelo Osvaldo para não ter o seu xará na prefeitura, que para mim seria a entrega de todos os mecanismos, piorado ainda em relação ao que nós estamos vivendo hoje. São perspectivas políticas que vocês compreendam, não é uma fala de alguém que tem irresponsabilidade ao trazê-la aqui, e também não tem hipocrisia de deixar de tratá-las aqui. Nós estamos, numa perspectiva de forjar o pensamento e a própria vida nas ruas de Ouro Preto. Em todas as lutas, nós tivemos uma perspectiva do meio ambiente. Há poucos dias nós estávamos lutando para que o Parque Estadual do Itacolomi não tivesse sua área de amortecimento reduzida. E está lá o resultado, já tem ocupação, já tem mineração, ocupação, disputando a mineração, e aí coisas que a gente não via, aqui estão acontecendo abaixo do Pocinho. Outro dia eu entrei, lugar onde está dominado pela polícia, agora a coisa está muito junta. A gente tem ocupações e a luta debaixo da linha de transmissão já feita pela mineração. Então, a perspectiva de quando a gente, até tentando superar esta relação, eu no mestrado em 2008, Daniel, fiz uma proposta, eu sou formado no ICHS, de trabalhar a questão da gentrificação e quais os freios a esse processo que a gente tinha, até a retirada de quem depois nos ajudava ali a completar o mestrado. Até isso aconteceu, numa perspectiva de que a gente também, e você sabe, tem 23 anos que eu trabalho com o Padre João, e a gente escuta por aí de tudo, inclusive das disputas que a própria construção política, muito enraizada, e aqui, vamos dizer assim, que o padroado não desceu da cruz. Nós temos aqui, nós temos prefeituras paralelas, nós temos a área aqui da Santa dominadas em terras que vendidas geram lucro e emprego para uma galera, e aí você, às vezes, nós estamos falando de uma construção política que nos permite pensar que não é só a candidatura que vai fazer a gente ruir a política ou as estruturas políticas por dentro. Dentro da UFOP,
Não pareceu engraçado? Nós estávamos tendo quase uma disputa da esquerda com a esquerda, que resultou na eleição do Luciano. Não foi isso? Ou eu estou também, como você estava dizendo, maluco? Olha como é que as perspectivas nossas aqui, nós estamos tratando de uma eleição do Ângelo Osvaldo, que foi eleito no PV. Você já foi do PV, você fica quietinho, hein, Boninho? Você é o primeiro a ficar quieto. Então, gente, é uma perspectiva de simbiose, de mutação das estruturas políticas. Foi muito bom o Daniel, eu falo Daniel Nery aqui, mas porque te fala, ter tratado dessa questão ideológica na perspectiva que tratou. Eu quero dizer que nós tivemos, então, no processo da visita na Assembleia, um insulto. Então o sujeito disse que queria mexer no projeto de lei. Primeiro de Santo Amaro. Segundo, aquele que é do Francelino Pereira, de 1953, que nós transformamos para que a gente tivesse. É uma espécie de tombamento, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma percepção de que tombamento tem maior funcionalidade de defesa do que outros mecanismos da lei, por não experimentarmos, inclusive, enfrentar essas estruturas. É fato que a gente ouviu na mesa anterior, a Lenice, que diante de um processo de tombamento já iniciado, a gente tem perspectivas, mas a gente tem um direito minerário que é absoluto no Brasil. Ele tira até o direito de morar. É um absurdo, é uma coisa que o superficiário não tem direito. Então, a água está no subsolo, ela é, então assim, numa perspectiva de entendimento da lei, o mesmo que o mineral, e na superfície, se ela brotar, ou se alguém nessa terra estiver morando, deixa de ter direito. Então, é uma coisa muito maluca compreender esta perspectiva de esquerda que nós estamos aqui tratando. A Constituição inteira, né? Não é? A mineração tirou olha aí. da Constituição inteira. Então, eu estou dizendo... Põe pena de morte. Então nós estamos aqui, ó. Eu vejo que nos chamaram aqui para não terminar com a penumbra. Então, o diagnóstico, de fato, ele está muito bem feito entre nós. Quem sabe até carece de uma organização um pouco mais pedagógica, numa linguagem, vocês mesmos já disseram aqui, a gente trazer esse trem para a terra, no sentido das vozes e da nossa palavra ser menos erudita, ser mais popular. Eu creio que não é só na perspectiva da disputa política, eleitoral, mas na perspectiva da disputa pela retomada não só do conceito, mas da luta do campesinato. Eu acho que nós temos condições num lugar onde o agricultor e a agricultora estão sendo instados a se chamar de pequeno produtor aí para essas coisas que inventaram de sistema S, de não sei o quê. Acho que nós temos uma perspectiva de retomada em Ouro Preto, por meio de gastronomia, nome bonito, da comida, das plantas medicinais, da gente retomar uma luta com a agricultura familiar, para que a gente tenha um campesinato com luta de classe. Eu acho que uma perspectiva possível. Nós temos água, temos cachoeira, temos turismo, temos essas questões da economia, mas de fato, qual é a nossa perspectiva de construção da economia solidária, até para tratar dos povos quechua, para tratar da plataforma da Aliança Bolivariana, da libertação dos povos latino-americanos. Nós não temos retrospectiva no sentido da recuperação da história para a gente olhar para onde vai, mas nós temos alguns instrumentos. Eu quero dizer, não por mim, porque eu gosto de tocar violão, tomar uma cachaça e gosto de ter vida, mas eu acho muito importante a gente ter conquistado esses espaços. No outro dia, eu acho que a gente tem que dialogar muito para que a gente não coloque esquerda contra esquerda. Nós tivemos uma audiência pública coordenada pela Bela. No final da audiência, saíram algumas propostas meio malucas, como sai também na nossa. Aquele dia, aquele Paulo tentou calar a boca de todo mundo, né? O dono da Saramenha lá. Mas saiu um negócio assim, pedindo para que as terras da FEBEM, cujo projeto de lei nosso é para que sirva também para moradia e para a gente ter uma reforma urbana possível. Então, no seminário saiu uma proposta de incluir esse terreno da FEBEM no Propag
extrema, que quer as terras em deságio, como quer a Emater, como quer contra o ENG, como quer contra os hospitais. Então, eu fico vendo assim que às vezes as pessoas apontam alguns caminhos que é da privatização. Não é só por falta de perspectiva de leitura histórica, é por querer resolver o problema do umbigo e não consegue compreender maior. Nós temos, na retomada da luta para a gente reverter esse processo de privatização da água de Ouro Preto, talvez a única chave para a gente virar uma perspectiva de sociedade. Só seguir o contrato. Pois é, eu vejo perspectiva na questão do contrato, vejo até nessa burguesa forma de procurar justiça, me perdoe, porque eu acho que é isso que você nos ajuda a entender, que não tem Deus entre nós, né? Talvez o amor seja a única palavra aqui que não esteja demodê e também pode ajudar numa perspectiva da gente não ter o ódio apenas como instrumento desta revolução. Mas eu acho que a dose cavalar de amor pode nos ajudar na perspectiva da formação, sim. Eu acho que os instrumentos que a gente pode continuar a ter, mas um pouco mais organizados, de dar luz para essas audiências públicas, da gente penetrar nestas veias que levam, nunca trazem, aliás, né? A veia traz, a artéria leva, para que a gente possa compreender que disputa é essa que nós fizemos na UFOP, que disputa é essa que fizemos no Instituto Federal, que disputa é essa que nós queremos para a sucessão de Ângelo Osvaldo. Vamos largar esse Ângelo, terminar esse mandato com saúde, porque acabou. Está compreendendo? Então, olha, terminei, já falei demais, mas eu vim aqui numa alegria para dizer, olha, a APAOP ter se mantido de pé 25 anos e ter Marilda e o nosso querido Xavier de pé aqui, é alegria demais. Nós estamos com dois instrumentos, eu e o Padre João somos leais na luta, até me chamam de coroinha tem hora, né? Porém, a gente veio também numa perspectiva de que ter esses espaços de luta e nas compreensões que nós estamos colocando, me desculpe, mas vamos discutir sim a candidatura do Rodrigo Pacheco, vamos discutir sim essa perspectiva de reeleição de Lula e vamos discutir sim essa sucessão de Ouro Preto. Isso precisa estar na ordem do dia, senão a gente vai delegando para os outros decidir por nós, e na hora que as estruturas partidárias estão na mão dos outros, a decisão está na mão deles também. Obrigado. Mineração, corrupção e poluição, nós temos que quebrar esse tripé. Se a gente quebrar uma das patas, não para de pé. E a mineração vai exigir de nós luta pelo território. Não dá para a gente parar com esse debate em Ouro Preto. Dá para a gente ajudar nessa mesma perspectiva do mãe e do mar. Obrigado. Registrando aqui Gil Vander, da CPT. E aí, pelas falas, né, dessa mesa e da anterior, mas mais dessa. Senhora Soberania é o título do poema. Não te agarres a muleta sem mirar o horizonte e sua infinitude. Não te preocupe o passo lento, não te incomodes com quem corre fora da roda da história. Caminha sempre. A soberania está nos passos, não no ponto de chegada. Não te confundas com tua muleta, por mais preciosa que seja. Ela é só um instrumento. Experimenta ser povo organizado nos próprios pés. Soberania é sonho desafiante, não destino acabado. Comemora cada passo livre no reino da dependência. Observa bem a marca do pé no chão. Repara a direção de tantos rastros à esquerda. Faz da opção de classe o cotidiano da vida. Soberania tem lado.